Imagine enxergar o mundo com mais nitidez do que os outros, captar nuances onde a maioria só vê o superficial, compreender padrões ocultos, questionar certezas absolutas, perceber o vazio nas respostas prontas que confortam multidões. Agora imagine viver assim, em constante confronto com a complexidade, com a incerteza, com a angústia de perceber que nada é simples. Este é o fardo silencioso que muitos dos mais inteligentes carregam. Não é orgulho, não é vaidade, é solidão. É a dolorosa consciência de que quanto mais você entende, menos pertencente ao mundo você se sente. Esse vídeo não é sobre vangloriar a inteligência, é sobre revelar o paradoxo oculto. Por que os mais lúcidos, os mais conscientes, os mais questionadores, muitas vezes também são os mais perdidos? E a resposta não está nos livros, está no abismo da própria mente. Desde cedo, aprendemos que saber é poder, que o conhecimento nos liberta, nos fortalece, nos conduz à verdade. Mas o que ninguém nos conta é que essa jornada tem um preço. Os mais inteligentes não são os que têm todas as respostas. São aqueles que já entenderam que o mundo é feito de perguntas sem solução definitiva. E é aí que tudo começa a desmoronar. Quanto mais alguém entende sobre a vida, mais percebe que tudo é instável, contraditório, ambíguo. Aquilo que parece sólido se revela líquido. O que parece certo se mostra relativo. E o que parecia ser um caminho claro se transforma em um labirinto sem saída. A inteligência verdadeira não busca segurança. Ela escava camadas cada vez mais profundas da realidade. E quanto mais cava, mais percebe o vazio que existe no centro. Esse vazio não é depressão, não é tristeza, é lucidez. É a constatação de que o mundo, em sua essência, não foi feito para ser decifrado por completo. E quem insiste em tentar, entende isso tarde demais. Por isso, muitos dos mais brilhantes se sentem deslocados, incompreendidos, solitários. Eles não estão acima dos outros, estão apenas em outra frequência. Uma frequência em que a dúvida é constante e a verdade nunca é definitiva. Existe um padrão silencioso entre pessoas altamente inteligentes, a hipervigilância da mente. Elas pensam demais, questionam tudo, ruminam cada escolha, cada possibilidade, cada detalhe. Elas veem 10 caminhos onde outros veem apenas um. E isso parece vantajoso, até o momento em que a paralisia se instala. A mente brilhante não descansa. Ela antecipa riscos, revisita erros, projeta cenários, prevê decepções e, ironicamente, essa inteligência se transforma em um obstáculo. Porque saber demais, sentir demais, pensar demais, tudo isso cobra um preço. Esse tipo de mente não consegue se acomodar em respostas simples. Ela questiona até a própria felicidade. Ela sente culpa por estar bem enquanto o mundo arde. Ela desconfia do prazer, do amor, da aceitação, como se houvesse sempre uma armadilha oculta em tudo que é bonito demais. É por isso que tantos intelectualmente superdotados caem em crises existenciais profundas, porque sua mente não aceita repousar na superfície. E o mundo não foi feito para mergulhadores profundos. Foi feito para nadadores rasos, que flutuam bem com pouco oxigênio. Um dos efeitos colaterais mais cruéis da inteligência profunda é o sentimento de não pertencimento, de estar presente, mas não conectado, de observar o mundo como se estivesse do lado de fora de uma vitrine. Pessoas assim convivem com um paradoxo interno. Elas anseiam por se conectar, mas sentem que ninguém realmente as compreende, e muitas vezes isso é verdade. Os seus dilemas são considerados exagero, suas dúvidas tratadas como fraquezas, suas críticas vistas como arrogância, e aos poucos essa pessoa começa a se retrair, a se silenciar, a se isolar. A inteligência sensível demais se cansa, não por desprezo ao outro, mas porque há uma fadiga em explicar o que sente, em reduzir pensamentos complexos a palavras limitadas.
A linguagem se torna uma prisão, a conversa um exercício de autotraição, e então o silêncio parece mais confortável do que a convivência. Essa é a dor silenciosa que muitos carregam, a de ter muito para oferecer, mas não encontrar espaço real para entregar. Porque a profundidade, em um mundo de superficialidades, assusta. Vivemos em uma era em que a dúvida virou crime e a certeza virou moeda, em que quem grita mais alto tem mais valor do que quem pensa mais fundo. Nesse cenário, o pensamento crítico, que deveria ser celebrado, é tratado como ameaça. E é por isso que os mais inteligentes se sentem cada vez mais deslocados, porque vivemos num mundo que premia a obediência e castiga o questionamento. Uma sociedade que não quer perguntas, quer aplausos. E os inteligentes, por natureza, incomodam. Eles não aceitam o óbvio, não se satisfazem com o consenso, não se ajoelham diante da narrativa dominante. Por isso, muitos se sentem exilados, não fisicamente, mas mentalmente. Eles precisam criar mundos internos onde possam existir em paz. Buscam refúgio nos livros, nas artes, na filosofia, na solitude. Mas mesmo ali, o peso da consciência os acompanha. Porque a mente que vê demais, nunca mais desverá. A mente que pensa demais, não consegue mais fingir ignorância. E isso gera um tipo de sofrimento invisível, difícil de explicar e impossível de curar com conselhos rasos. Trata-se de uma dor existencial, não emocional. Para muitos, a inteligência é um presente, para outros, é uma prisão dourada. Porque quando você vê demais, sente demais, compreende demais, tudo ganha uma camada extra de complexidade. A decisão mais simples se torna uma equação, o sentimento mais comum, um labirinto. E a mente, em vez de ser aliada, torna-se carcereira. Ela prende o indivíduo em um ciclo eterno de reflexões, revisões e suposições. Isso não é romantização da dor. É uma constatação prática. O excesso de lucidez pode se tornar paralisante. Enquanto a maioria age por impulso, os mais inteligentes sofrem com o excesso de possibilidades. Eles não apenas veem o que pode dar certo, mas também tudo o que pode dar errado. E é por isso que muitas vezes ficam paralisados. O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de não corresponder à própria consciência, tudo isso sufoca. A liberdade, então, não está mais fora, está dentro e precisa ser reconquistada, não com mais conhecimento, mas com mais sabedoria. A sabedoria de soltar, de aceitar, de viver mesmo sem entender tudo, mas existe uma saída, e não está em fugir da inteligência, mas em transcendê-la, em compreender que saber é apenas parte do caminho, e que a sabedoria verdadeira começa onde a arrogância do intelecto termina. Os mais inteligentes precisam aprender algo que a maioria já intui instintivamente. A paz não está em saber tudo, mas em aprender a conviver com o que não se sabe. É isso que chamamos de simplicidade consciente. Não é ignorância, é rendição lúcida. É saber que não temos todas as respostas. E tudo bem. Nietzsche dizia que a verdadeira força está em aceitar a incerteza sem enlouquecer. Jung falava sobre integrar as sombras, inclusive a sombra da própria inteligência. E Montaigne nos ensinava a rir de nossas contradições com leveza filosófica. Esses homens geniais entenderam algo fundamental, que a mente pode ser ferramenta ou armadilha, e que viver bem não é decifrar a vida, é dançar com ela, mesmo que fora do ritmo. Por isso, se você se sente perdido, confuso, solitário por enxergar demais, saiba que há beleza nisso. Você não está doente, você está desperto. E a verdadeira cura não será reduzir sua lucidez, mas aprender a abraçá-la com leveza, com humildade e, acima de tudo, com compaixão por si mesmo.